O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. A lei tinha sido dada apenas a Israel. O Evangelho é pregado hoje a todos os povos. E isto já é um indício de que estamos falando de diferentes dispensações ou modos de Deus tratar com a humanidade. João Batista foi o último profeta da antiga dispensação. E Jesus abriu a dispensação da graça, na qual a igreja estaria inserida. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, diz Lucas 16:16. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. João fala no capítulo 1 do seu Evangelho. O contraste também fica evidente na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ao deixar claro que haveria uma mudança no lugar e modo de adoração. Ele disse a ela: está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso está em João 4. Como o Messias prometido, Jesus veio para o que era seu, o povo de Israel, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João capítulo 1. Se na dispensação da lei nenhum israelita ousaria chamar Deus de Pai, agora Jesus inaugurava uma nova relação de parentesco. Mas para dar como realmente inaugurada a nova dispensação, ele precisava antes morrer, ressuscitar, subir ao céu e enviar o Espírito Santo. Nada disso existiu antes. A lei exigia que os homens fizessem algo para serem abençoados. A graça abençoa o pecador por favor imerecido. Apesar do seu fracasso, Deus, em sua misericórdia, não destruiu aquele povo, porque ele tinha em vista a vinda de Cristo. E foi assim que a lei serviu de tutor, ou ama seca, ou babá, conforme Paulo explica aos Gálatas, que ainda queriam viver sob a lei. Paulo diz assim: antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Capítulo 3 de Gálatas. O crente em Cristo tem em si um poder muito maior que a lei. É por isso que, sob a potente influência da graça, a hipocrisia dos fariseus fica muito mais evidente do que sob a lei. E o pecador pode ser perdoado não por existir nele algo de bom, mas porque o Espírito o convence de ser totalmente mau. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículos 20 ao 21. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.